Então, vamos lá. Essa outra questão aqui é da FGV. Então, ela fala assim, os pontos A, B, então esse é o A, esse é o B, estão alinhados com a origem. E o K é menor que zero. Até vou anotar isso aqui, ó. O K é menor que zero. Como ele fala que estão alinhados com a origem, então o que eu vou fazer? Eu vou alinhar com a origem. Então, eu coloquei no determinante com a origem, faço o determinante. Quando eu faço esse determinante, eu vou achar o valor do K. E eu tenho que pegar um K menor que zero. Então, essa informação está aqui por um alerta. Então, olha, no finalzinho vai ficar assim, K² é igual a 1, aí eu vou tirar essa raiz aqui do 1. Só que lembra que é uma equação de segundo grau. Então, esse K vai dar mais ou menos a raiz de 1, que é mais ou menos 1. Então, eu tenho duas respostas para o K. Qual é a que eu vou ter que usar? A menor que zero. Beleza. Daí ele pede assim, bom, já que é assim, qual é o coeficiente angular dessa reta? Então, eu acho que o K aqui, que é o negativo, menos 1, eu vou pegar ele e vou trazer ele aqui. Então, colocando menos 1 aqui e menos 1 aqui, eu vou achar dois pontos reais dessa reta. Então, é isso. Aí, eu reúno esses dois pontos, coloco no determinante para achar a equação dessa reta. E aí, desenrolando a equação dessa reta, você vai chegar no coeficiente angular que está aí numa das alternativas. Beleza? Vamos lá, então. Questão 8 da Unicentro fala assim, assinale a alternativa que indica a distância no plano cartesiano desse ponto até o centro dessa circunferência. Então, é uma distância entre dois pontos. Aqui, eu preciso, então, achar esse centro. Para achar o centro dessa circunferência, então, eu divido esses dois números aqui por menos 2. Né? E o porquê disso já tem umas outras aulas aí de correção de exercício, tá tudo explicadinho lá. Então, dividindo por menos 2, eu acho esse centro aqui, ó. Ele é 2 positivo e aqui dá menos 5. Então, eu tenho que fazer aquela fórmula da distância entre A e B, né? Que é x do A menos x do B, y do A menos y do B quadrado. É só isso. E essa questão aqui da Fáceres, ele quer os pontos de intersecção entre essas duas retas. Então, o enunciado fala assim, a intersecção entre os seus gráficos tem um ponto, nenhum ponto, dois pontos, quantos pontos, né? A gente sabe que 3 pontos não pode ser, então tem uma alternativa aí que você já descarta. Mas eu sei que uma circunferência e uma reta pode ter 2 pontos de intersecção, ou pode ter um ponto só, se ela é tangente, ou se ela for exterior, não vai ter nenhum ponto. Então, é uma dessas 3 alternativas. Como é que eu sei? Quando eu cruzo a reta com a circunferência, durante esse cálculo, eu chego numa equação de segundo grau. Então, a gente tem lição de casa lá fazendo isso. E aí, quando eu chego nessa equação de segundo grau, se o delta é maior que zero, é porque eu vou ter 2 pontos. Se o delta é igual a zero, eu só vou ter uma resposta, então ela vai ser tangente. E se o delta é negativo, eu não vou ter nenhum ponto. Então, o que a gente vai fazer aqui? O cruzamento dessas duas, eu isolo numa equação linear aqui nas duas, então eu vou substituir, fazer pelo método da substituição. Isolo o y aqui, olha, fica menos 3x mais 15. Então, eu levo esse y para substituir aqui. E aí, vai ficar só uma equação em x. Então, ela vai ficar assim, x, tá?
Então, aqui, olha, já desenvolvendo, fica x² menos... Aqui tem um outro produto notável. Então, desenvolvendo esse cálculo, vai dar uma equação de segundo grau, que você vai chegar com ela até o delta. Quando chegar lá no delta, se ele for maior que zero, eu já sei que tem dois pontos de intersecção. Se o delta for igual a zero, vai ter um ponto. E se o delta for menor... Gente, então, a última. Uma circunferência tem o seu centro nessa reta. E essa circunferência passa por esses dois pontos. E aí ele pede a equação da circunferência. Bom, para achar a equação da circunferência, nós precisamos do quê? Eu preciso do centro da circunferência e preciso do raio da circunferência. Não tem nenhuma das duas coisas. Mas eu sei que o centro está em cima dessa reta. Então, eu sei pelo menos qual é a característica desse centro. É um ponto que vai ter a coordenada x e o y dessa coordenada vai ser sempre 2x. Então, essa é a característica do ponto do centro. Então, eu sei pelo menos esse DNA analítico de como ele é. Eu sei que a coordenada do y vai ser o dobro da do x. Então, é por aí que eu vou. Bom, primeiro eu vou comparar essa distância do centro até esse ponto, que é igual à distância do centro até esse outro ponto. E aí que eu vou achar o x, tá? Então, vai dar uma equação e eu vou achar o x nessa comparação, igualando essas distâncias. Depois que eu achar o x, aí eu tenho que calcular a real distância do ponto do centro até um desses dois para achar a medida do raio, tá? Então, eu vou armar esse começo da conta aqui, vou iniciar com vocês. E depois o restante da resolução, quem precisar, vou colocar uma foto aí para vocês, tá? Então, olha só, o comecinho é assim. A distância desse ponto até aqui, olha, então, x menos 0 ao quadrado, mais o 2x menos o menos 1 ao quadrado. Então, essa é a distância entre esses dois, que é igual a essa distância aqui. Então, x menos 2 ao quadrado, mais 2x menos 5 ao quadrado, tá? E aí, a gente desenvolve isso para achar o x. Então, aqui, x menos 0 fica x mesmo, x ao quadrado. Essa aqui fica 4x² mais 4x mais 1 ao quadrado. Essa fica x² menos 4x mais 4. E essa aqui fica 4x² menos 20x mais 5 ao quadrado, 25. Agora eu vou procurar o que tem igual dos dois lados, que dá pra dar uma cancelada, né? Então, ó, esse x² tem dos dois lados. Tchau, foi. 4x², ó, tem dos dois lados. Então, foi. Já diminuiu um pouco, né? Desse lado aqui, olha, eu tenho 4x e 20x. Então, aqui fica assim, menos 24x. Mas eu quero que você tente terminar. Deve ficar o ponto 1, 2, tá? Dessa distância aqui, vai dar o raio. Então, a distância desse ponto até aqui, que é igual à distância desse ponto até aqui, vai te dar a medida do raio. Então, aí você achando as coordenadas do centro e do raio, você monta a equação da circunferência para chegar na sua alternativa. Beleza? Acho que agora vai dar certo. Beijo para vocês. Então, façam seus estudos primeiro, né, com base nisso aqui. E depois você entra lá na avaliação para ir colocando as respostas, tá bom?
Beijo para todos. Saudades.